Fala galera, eu sou o José do PET UFMG e na aula do mini curso de LT Spice de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as fontes dependentes. As fontes dependentes também são denominadas como fontes controladas. Isso porque elas dependem da tensão ou da corrente de alguma outra parte do circuito no qual elas estão inseridas. Elas podem ser de quatro tipos: fonte de tensão dependente de tensão, fonte de corrente dependente de tensão, fonte de tensão dependente de corrente e fonte de corrente dependente de corrente. Vocês podem achar que é complicado, mas fiquem tranquilos que ao decorrer do vídeo vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, primeiramente, nós vamos ver com mais detalhes as fontes dependentes de tensão. No LT Spice, clique no ícone da janela de componentes. Nós temos as fontes de tensão dependentes de tensão correspondentes aos símbolos E e E2. A única diferença entre eles é a polaridade desses fios laterais. Além disso, nós temos as fontes de corrente dependentes de tensão, correspondentes ao símbolo G e G2. Assim como no vídeo anterior, eu vou explicar somente o funcionamento das fontes de tensão dependentes de tensão, porque as fontes de corrente dependentes de tensão funcionam da mesma forma, então basta que você saiba o funcionamento de uma delas para que você aplique na outra. Então vamos posicionar uma fonte desse tipo aqui no nosso esquemático. Essa fonte vai ser conectada no circuito a partir desses dois terminais na vertical aqui. Já esses fios laterais são responsáveis por conectar a fonte dependente na região do circuito onde está a tensão que faz o controle dela. Quando a gente fizer um exemplo, vai ficar um pouco mais claro. Além disso, é importante que vocês saibam que toda fonte dependente possui um ganho. Esse ganho vai ser o fator multiplicativo que vai ser multiplicado pela tensão de controle para definir o valor da tensão fornecida pela fonte dependente. Como assim? Imagine que a tensão de controle seja igual a 2 volts, ou seja, por esses dois fios laterais estão entrando 2 volts. Se o ganho for igual a 5, quer dizer que o valor de tensão fornecida pela fonte dependente vai ser igual a 10 volts, ou seja, 2 vezes 5. O ganho da fonte dependente no LT Spice é definido por essa caixa de texto inferior. Basta que você clique com o botão direito sobre ela e digite na caixa de texto o valor do ganho. Lembrando que, se for um valor decimal, a gente não usa vírgula, a gente usa ponto. Então, suponho que o valor do ganho seja igual a 2,5. Eu vou digitar 2,5 e não 2,5. Agora nós vamos fazer um exemplo para ilustrar o uso desse tipo de fonte. Considere que nós vamos montar o circuito mostrado na imagem. Lembre-se que nos desenhos de circuitos que a gente vê na internet ou nos livros didáticos, as fontes dependentes são representadas por um losango. Vamos montar então o circuito da imagem. Pronto, nosso circuito está montado. Agora basta que a gente faça a conexão dos fios laterais da fonte dependente na região do circuito onde está a tensão de controle. Vocês viram na imagem que eu mostrei que a tensão de controle é a tensão nos terminais desse resistor aqui, o resistor R1. Então eu posso simplesmente pegar o fio, conectar nos terminais do resistor R1 e depois nos fios laterais da fonte dependente. Porém, percebam que ficou um desenho um pouco poluído, com esse tanto de fio que se cruza aqui no meio do desenho. Então, a gente vai excluir esses fios e fazer um outro procedimento. Nós vamos usar a ferramenta LabelNet, representada por esse símbolo aqui na barra de tarefas. Primeiramente, eu vou fazer a ligação do fio positivo. Então, eu vou criar um label chamado V+. Depois, eu vou ligar ele aqui.
em um dos terminais do resistor que fornece a tensão de controle e o outro aqui nesse fio lateral da fonte dependente. Depois, eu vou fazer a mesma coisa, porém, vou chamar de V-. Vou colocar aqui no outro terminal do resistor e aqui também no outro fio lateral da fonte dependente. Pronto, agora eu vou ter o mesmo funcionamento que eu teria ao fazer aquela ligação com os fios. Porém, dá para ver que fica um desenho muito mais limpo e muito mais fácil de enxergar. Vou colocar o meu ground bem aqui. Vou excluir essa pontinha de fio que ficou para fora aqui. Então agora eu vou fazer uma simulação simples só para mostrar para vocês como fica o resultado, mas não se preocupem porque vocês vão aprender mais sobre simulação nos próximos vídeos. Então aqui nesse gráfico nós temos duas curvas. A curva em verde é a curva da tensão nos terminais do resistor, que fornece a tensão de controle, e a curva em azul é a curva da tensão fornecida por essa fonte dependente. A gente pode ver que a tensão de controle, então, é igual a menos 80 volts. Como o ganho da fonte dependente é igual a 2,65, para a gente saber, então, o valor da tensão fornecida pela fonte dependente, basta a gente pegar o ganho dela e multiplicar pela tensão de controle, que é menos 80. Então, a gente vê que a tensão fornecida pela fonte dependente é igual a menos 12 volts, que justamente corresponde à multiplicação entre menos 80 e 2,65. Nós acabamos de ver um exemplo de fonte de tensão dependente de tensão. A fonte de corrente dependente de tensão funciona da mesma maneira. Agora, nós vamos ver um pouco mais sobre o funcionamento das fontes dependentes de corrente. Na janela de componentes, as fontes dependentes de corrente são representadas pelo símbolo H e F. O H são as fontes de tensão dependentes de corrente. O F são as fontes de corrente dependente de corrente. Para o próximo exemplo, eu vou usar uma fonte de tensão, mas a fonte de corrente funciona da mesma maneira. Perceba que a estética da fonte dependente de corrente é um pouco diferente da fonte dependente de tensão. Isso porque aqui a gente não tem aqueles fios laterais. Ou seja, ela vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente. No caso das fontes dependentes de tensão, a gente sabia que a tensão de controle era especificada naqueles fios laterais. No caso das fontes dependentes de corrente, a corrente de controle vai ser especificada juntamente com o ganho dessa fonte. Como assim? Nessa caixa de texto, a gente vai escrever primeiramente, antes do ganho da fonte, qual que é o nome do componente do circuito pelo qual passa a corrente de controle. Bom, talvez tenha ficado um pouco confuso na sua cabeça. Vamos supor então que a corrente de controle passa por um componente do circuito qualquer denominado X. Então eu vou escrever X, vou dar um espaço e logo em seguida vou escrever o ganho dessa fonte dependente. Vamos supor que o ganho dela seja 10. Então eu vou escrever X espaço 10. Se você ainda não entendeu, fica tranquilo que agora a gente vai fazer um exemplo para ver como funciona esse tipo de fonte. Então agora, preste atenção nessa figura que nós vamos montar o circuito que está nela. Mas antes de a gente resolver esse circuito, eu preciso falar uma coisa extremamente importante para vocês. O componente pelo qual a corrente de controle vai passar precisa ser obrigatoriamente uma fonte independente de tensão. Então, nessa janela aqui, quando eu vou escrever o nome do componente pelo qual vai passar a corrente de controle, eu não posso escrever o nome nem de resistores, nem de indutores, nem de capacitores ou nenhum outro componente que não seja uma fonte independente de tensão. Bom, você deve estar pensando que isso de alguma forma deve limitar os tipos de circuito que a gente pode fazer com esse tipo de fonte. Mas fique tranquilo que daqui a pouco eu vou explicar uma artimanha para que a gente possa burlar essa regra. Perceba que nesse primeiro exemplo, a corrente de controle está passando por uma fonte independente de tensão. Então vamos montar o circuito. Agora basta configurar a fonte dependente.
Vocês viram que na imagem a corrente de controle passa por essa fonte independente aqui. Então a gente precisa colocar como primeiro parâmetro o nome dela, que é V1. Vocês viram também que o ganho da fonte dependente é igual a 4. Então o que a gente vai digitar aqui é V1 espaço 4. Então aqui nesse gráfico nós temos primeiramente a curva verde, que corresponde à corrente que passa pela fonte V1, ou seja, a corrente de controle, que no caso vale 0,5 A. E nós temos a curva em azul, que é justamente a tensão fornecida pela fonte dependente. Como a corrente de controle é igual a menos 0,5 A e o ganho da fonte dependente é igual a 4, se eu pegar 4 e multiplicar por menos 0,5, eu vou ter uma tensão igual a menos 2 volts, que é justamente o que eu tenho quando eu olho aqui no gráfico, menos 2 volts. Agora eu preciso que você dê uma olhadinha para essa imagem, que é o próximo exemplo que a gente vai resolver. Perceba que a corrente de controle não passa mais por uma fonte independente de tensão. E vocês lembram qual que era aquela condição que eu falei com vocês no começo? A corrente de controle precisaria passar por uma fonte independente de tensão. Então, como a gente vai fazer nesse caso em que a corrente de controle passa por um resistor? Existe uma artimanha para a gente burlar essa regra. E eu vou explicar para vocês agora como a gente vai fazer. Então, primeiramente, eu vou montar o circuito. Esse aqui, então, é o circuito que a gente viu na imagem. Basta a gente configurar a nossa fonte dependente bem aqui. Lembrando que a nossa corrente de controle é a corrente que passa por esse resistor aqui. Então, se para especificar o componente pelo qual passa a corrente de controle eu preciso de uma fonte independente de tensão, é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou incluir nesse ramo aqui, em série com esse resistor, uma fonte independente de tensão. Então, primeiro eu vou excluir esse fio, venho na janela de componentes, pego uma fonte independente de tensão e agora eu vou incluir ela em série aqui. Com um detalhe muito importante que eu preciso lembrar. A corrente de controle precisa entrar no terminal positivo da fonte de tensão. Se no caso do nosso exemplo, a corrente de controle vai da esquerda para a direita, eu preciso posicionar a minha fonte de tensão dessa forma aqui. Agora eu vou ligar ela no circuito. Além disso, um outro requisito muito importante é que ela forneça 0 volts. Então eu vou colocar nessa caixa de texto 0. Agora eu posso vir aqui configurar a minha fonte dependente da seguinte maneira. Eu vou colocar o nome dessa fonte independente de tensão que fornece 0 volts, V1. O ganho que a gente viu na imagem era menos 30, então agora eu digito menos 30. Prontinho, essa é a artimanha que existe para a gente burlar a regra imposta pelo LT-Spice. Então aqui no gráfico nós temos duas curvas. Primeiramente a curva em verde, que representa a corrente de controle, ou seja, a corrente que passa por essa fonte V1. Como o ganho da fonte dependente é menos 30 vezes 4 é igual a 120, ou seja, a tensão fornecida por ela vai ser igual a 120 volts. Bom, então a gente acabou de ver um exemplo de fonte de tensão dependente de corrente e as fontes de corrente dependente de corrente funcionam da mesma maneira. Porém, eu acho que deu para perceber que, de uma forma geral, as fontes dependentes no LT-Spice possuem uma série de detalhes e requisitos que acabam por complicar a sua utilização. Então agora a gente vai ver um novo tipo de fonte chamado fontes do tipo arbitrary, que também podem ser utilizadas como fontes dependentes, só que elas são muito mais fáceis de utilizar. Na janela de componentes, nós teremos as fontes arbitrary de corrente e as fontes arbitrary de tensão. Eu vou explicar somente as de tensão, mas as de corrente funcionam da mesma maneira. Então vamos posicionar aqui no nosso esquemático. Perceba que aqui, nessa caixa de texto inferior, esse F representa a função correspondente à tensão que a fonte vai fornecer. Então aqui você pode colocar qualquer expressão matemática que você quiser, e nessa expressão pode conter
qualquer tensão ou qualquer corrente de qualquer lugar do circuito. Por isso, utilizar as fontes arbitrary como fontes dependentes é muito mais fácil. Então agora a gente vai ver um exemplo. Dê uma olhada nesse circuito que a gente vai montá-lo logo em seguida. Bom, nós temos então o circuito mostrado na figura. Esta aqui, de acordo com a figura, é uma fonte de tensão, porque ela fornece tensão, dependente de tensão, ou seja, o que controla ela é a tensão de outra região do circuito, que é justamente a tensão sobre o resistor R5. Qual que é essa tensão? Primeiramente, eu vou usar mais uma vez a ferramenta LabelNet. Eu vou criar um label chamado N1, ou seja, nó 1, e vou colocar nesse terminal do resistor. Depois, eu vou criar um outro label chamado N2 e vou colocar no outro terminal do resistor. Ou seja, a tensão sobre o resistor R5 é a tensão do nó 1 do N1 menos a tensão do nó 2 do N2. Então, aqui nessa caixa de texto, eu vou clicar com o botão direito. No lugar do F, eu vou digitar a expressão correspondente a essa fonte dependente. A gente viu na imagem que o ganho dela era 0,2, multiplicado pela tensão nos terminais desse resistor. Ou seja, multiplicação a gente representa por asterisco. Logo depois vem um parêntese. Por quê? Eu preciso fazer a tensão do nó 1 menos a tensão do nó 2. Como eu faço isso? No LT-Spice, o que vai representar a tensão de um nó é V parêntese o nome desse nó. Ou seja, nesse caso, V parêntese N1 fecha parêntese. Menos a tensão do nó 2, representada por V parêntese N2 fecha parêntese. E aqui fecha o parêntese grandão. Então, essa é a expressão matemática que a gente vai usar para definir a tensão fornecida por essa fonte. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem duas curvas. A primeira, que é a verde, representa a tensão de controle, ou seja, a tensão nos terminais do resistor R5. A gente pode ver que ela é equivalente a 20 volts. Se eu pegar 20 volts e multiplicar pelo ganho da fonte dependente, que é 0,2, eu tenho 20 vezes 0,2, que é igual a 4. Ou seja, a fonte dependente vai fornecer 4 volts. Nesse exemplo que eu acabei de mostrar, essa fonte dependente foi usada como uma fonte dependente de tensão, mas eu poderia usar o mesmo componente para fazê-la virar uma fonte dependente de corrente. Suponha que, ao invés dela depender da tensão nos terminais desse resistor, ela vai depender simplesmente da corrente que passa por ele. Então aqui, nessa caixa de texto, eu vou tirar esse parêntese que a gente escreveu e vou colocar a corrente que passa pelo resistor R5. Como eu vou fazer isso? Tensão é representada por V, corrente é representada por I. Eu vou escrever I, parêntese, o nome do componente, ou seja, R5. Fecha parêntese. Pronto, agora o mesmo componente que antes era uma fonte dependente de tensão, agora é uma fonte dependente de corrente. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre fontes dependentes. Eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se que quaisquer dúvidas que vocês tenham, fiquem à vontade para entrar em contato com a nossa equipe. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço para todos.